Salve pessoal, bem-vindo a mais um podcast do esporte. Consegui, né? Consegui, não direto, não logo após o jogo, mas consegui gravar um podcast em sequência aí, um período muito curto após o primeiro jogo da final da Copa do Brasil, né? O último podcast mais recente, um balanço geral aí do que foi esse ano para a maioria dos clubes, né? Pelo menos falando da Série A, e, e foi bacana, né? Voltar a retomar o podcast agora, então, com um segundo podcast, e depois de uma longa pausa, né? Muita correria do dia a dia, a gente vai tentando encontrar um tempinho, e assim vamos, né? Para comentar brevemente da expectativa, né? Para o segundo jogo e a definição do título do campeão da Copa do Brasil. O primeiro jogo, 4-0 para o Atlético Mineiro, para o Galo, né? E um resultado que é inédito, né? Para um primeiro jogo de final da Copa do Brasil, é um placar inédito, né? O Cuca falou em um, um resultado bastante expressivo, mas pregou humildade, e eu acho que ele está certo no discurso dele, apesar de ser um resultado absolutamente expressivo e o título do Atlético está praticamente na mão. O Cuca tem que pregar a humildade, né? Porque a gente sabe, né? O futebol tem das suas coisas loucas. E eu pego um exemplo recente aí, por exemplo, claro que o Galo não estava com a sua força máxima e também já tinha sido campeão brasileiro, mas recentemente perdeu do Grêmio, né? Na última rodada do Campeonato Brasileiro, perdeu do Grêmio e não foi uma derrota de 1-0, 2-1, foi uma partida em que o Grêmio conseguiu um resultado em gols, falando em gols, né, bastante expressivo, né? Fez 4 gols, né? A quantidade de gols que, por exemplo, o Atlético Paranaense precisa fazer. Então, claro, né, dada as devidas proporções, a situação de momento do Campeonato Brasileiro, mas o Grêmio fazer 4 gols no Atlético Mineiro mostra que é uma situação que não é de todo incomum, né, para o Atlético Paranaense. Então, óbvio que para o Atlético fazer, ainda mais o Atlético que não tinha um goleador, mas para o Atlético fazer 5 gols e sair com o título é complicado, né? 5 gols sem tomar nenhum contra esse time do Atlético Mineiro. Mas fazer 4 gols, que também é uma tarefa complicada, já levaria para uma situação de disputa de penalidades e ali é um, uma loteria, a gente pode dizer assim, né? Mas o Galo acho que entrou em campo para fazer valer o seu favoritismo, para mostrar o bom momento que vive, o bom futebol que joga, o melhor futebol do Brasil hoje. Eu acho que é indiscutivelmente o Atlético Mineiro. Então entrou em campo para confirmar tudo, né? Tudo, a projeção que todo mundo já meio que fazia do provável campeão da Copa do Brasil. E o Galo foi lá para esmagar, para sair com dessa primeira partida com a vantagem de ter jogado ao lado do seu torcedor, para fazer essa vantagem de gols acontecer e sair com o título praticamente assegurado. O Atlético fez o que tinha que fazer. Tem um- teve uma eliminação recente e doída na Libertadores. Eu acho que aquilo foi lição aprendida, né? Entrou nessa partida para não deixar dúvidas, né? Para sair desse primeiro jogo sem qualquer dúvida de que o título estaria assegurado, né? Acho que o Cuca faz a sua parte, de manter a humildade, porque é o que eu falei, né? Por mais que a situação da partida contra o Grêmio seja totalmente diferente, um outro contexto, você precisa ter humildade de encarar um adversário e respeitar o adversário, né? E você respeita o adversário jogando bola. Então, o Cuca mantém os pés no chão e vai, né? Vai para esse jogo da volta para mais uma vitória, para esmagar mais uma vez. Eu não tenho dúvida nenhuma, porque o Atlético vai ter que ir para o jogo e o Galo vai explorar isso com certeza, né? O Alberto Valentim, o técnico do Atlético Paranaense, do Furacão, já falou, é uma situação muito complicada, né? É um momento muito difícil, assim, reverter um placar desse é complicado, mas se eu falei até agora do Atlético Mineiro, o Atlético Paranaense tem que manter os pés no chão
e a cabeça no lugar, né? E não pensar na dificuldade que vai ter para buscar o resultado, para buscar a igualdade. Não, o Atlético tem que ter na cabeça de que assim, nós estamos derrotados, né? O título está na mão do Atlético Mineiro. A gente vai vir aqui para fazer a nossa parte, jogar bonito com o nosso torcedor. Fez um gol, legal, ainda estamos fora, somos vice. Fez 2 gols, continua fora. Então acho que esse é o momento, né? Trabalhar a cabeça para isso. Estamos eliminados, né? Somos vice-campeões. Paciência. Agora nós vamos vir aqui para jogar bonito. E à medida que eventualmente consiga fazer 1, 2 gols, aí começa a sonhar, começa a ganhar confiança. Se consegue chegar num terceiro gol, aí o sonho pode se tornar realidade, né? De você eventualmente alcançar um placar mínimo de 4. Mas eu falei, contra um time como o Atlético Mineiro, é uma situação bastante delicada, indigesta e, e a tarefa do Atlético Paranaense é das mais complicadas realmente. Assim, por mais que a gente tente argumentar a favor, a gente tente buscar alguma opção, é difícil. Assim, é muito difícil a situação, mas não é impossível. Não é impossível, ainda mais com o Atlético, que é um time que vem se mostrando copeiro. Claro, não é goleador, mas vem se mostrando muito copeiro nos últimos anos. Então, eu acho que o Atlético tem que fazer a sua parte de confiar de que é possível, de entrar para fazer um jogo bonito a princípio, sabendo que já perdeu o título e à medida que o jogo vai evoluindo, podendo sonhar se conseguir fazer 1, 2 gols, né? Então é esse o caminho. Não pode pensar na distância que tem, porque se pensar na distância aí abre mão logo, joga para se defender e tenta não tomar gol, né? Tenta não passar por outro vexame, porque o Furacão foi para Minas para se defender, né? Foi para fazer aquela partida típica de Libertadores, né? De você se defender, de você segurar o adversário. Fato é que resistiu pouca resistência, né? Pouco fez o Atlético Paranaense. A produção do Atlético Paranaense foi parecia que não entrou em campo, né? Parecia que não foi para jogar uma final. Assim, surpreendeu a forma como, claro, assim, não quero tirar os méritos do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro passou o carreto por cima, né? Fez valer o seu favoritismo, o seu mando de campo. Agora, é, 4 gols é algo que espanta, né? É algo que chama muita atenção e já começou essa partida com motivo de piada dos críticos, né? O Atlético Mineiro sai na frente com um gol de pênalti, né? Uma marcação ali, braço do Cittadini, marcação extremamente discutível, né? É daquele tipo de marcação bastante discutível. A arbitragem tem marcado pênalti nesse tipo de lance, então não tem o que fazer, né? Então, para quem tira sarro do Atlético Mineiro, mais um pênalti para o Atlético, eu acho que é só olhar o resultado final do jogo, né? 4-0. Fez diferença esse pênalti, né? Há quem diga que depois do pênalti o Atlético desmontou, mas aí vai da cabeça de cada um. Se o Atlético, que é um time que foi campeão recente da Copa do Brasil, campeão atual da Sul-Americana, um time que dá para dizer que é copeiro, desmonta com um gol numa final, sinto muito, é um time que não merece ser campeão, né? Essa história de o pênalti abriu o caminho para a derrota. Não, abriu caminho nenhum. O pênalti foi um gol só. Se o Atlético segurasse o jogo a partir dali, era apenas um gol que precisava fazer no jogo da volta. Então, se o time desmontou, é um time que não está preparado, é um time que não se preparou mentalmente, taticamente para esse tipo de jogo, né? Então, eu não acho que não tem muita desculpa. Apesar das brincadeiras que eu acho válida, acho que não tem muito o que argumentar, né, para tentar defender alguma coisa ali, né? O time desmontou, realmente não estava preparado, né, para isso, e o Galo, que não tem nada com isso, foi para cima e 4-0. 4-0 é um placar difícil, cara. É difícil. O favoritismo aumenta ainda mais, né? Gol do Hulk, começa com o gol do Hulk de pênalti, né? Teve um golaço do Keno, né? E o Atlético foi construindo.
Foi construir sua vitória assim. Golaço do Keno, aí o Vargas fez dois, e com isso o Atlético vence essa primeira partida de goleada com ao som do canto da torcida de bicampeão, porque é praticamente um título assegurado, né? Então, o Atlético Paranaense vai ter uma das tarefas mais difíceis pela frente. Eu achei que seria uma partida duríssima, mas achava assim que o Atlético tinha um amplo favoritismo, o Atlético Mineiro no caso, mas eu achei que ia ser uma final disputada, né? Que o Atlético ia jogar no, no típico estilo Libertadores, né? Se defendendo muito, com muita raça, buscando gols nos contra-ataques, nos espaços, e não foi isso que aconteceu, né? Agora vai ter que naturalmente sair um pouco mais para o jogo, e o risco de perder a segunda partida ele é muito alto, tá? É um risco muito alto. Então, apesar de todo o discurso, né, do, do- dos dois treinadores, eu acho que, principalmente pro lado do Cuca, de tentar manter a humildade, eu acho que esse título já está praticamente definido, né? Com todo respeito, obviamente, à equipe do Atlético Paranaense, mas é um placar indigesto contra uma equipe como o Atlético Mineiro, né? É um placar indigesto. E o Cuca, pô, acho que o time reserva inteiro, eu acho que o Atlético não consegue fazer 4 gols, cara. Assim, todo respeito mais uma vez. É muito complicado, né? Mais se vale de, a gente pode dizer assim, de motivação pro Atlético, é que eu falei, eu tava falando da partida do Grêmio. O Grêmio fez 4 gols no Atlético Mineiro. Tomou três, mas fez quatro. Então, se vale de motivação, é possível, agora sim. Se vai conseguir ou não, vai precisar trabalhar para isso. O time vai ter que estar ligado, vai ter que estar com alma e coração nessa partida, né? O futebol nos permite sonhar, o futebol nos permite esse, a gente chegar no, depois do segundo jogo e falar, cara, que virada histórica, né? O futebol permite isso, mas para isso vai ter que construir. E o que mostrou no primeiro jogo o Atlético Paranaense foi algo pífio, né? Foi algo que não foi digno de um finalista de Copa do Brasil, né? Mostra, foi algo que foi um futebol lá, um clube que estava brigando, né, na parte de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro, que poderia ter sido rebaixado, né? Sendo bem sincero, sendo bem honesto, né? Peço perdão mais uma vez ao torcedor, né? Mas é o que eu tinha dito, se essa final acontecesse no final do Campeonato Brasileiro, o, o, o Atlético Paranaense estaria numa situação muito delicada, né, nessa briga pelo rebaixamento, muito delicada. Então, jogou como um time que estava brigando para não cair, né? Descoordenado, desatento, então chama muita atenção, né? E o Galo termina essa primeira, essa primeira etapa da final da Copa do Brasil com praticamente as duas mãos na taça, tá? Praticamente, mas é o que o Cuca falou. Manter a humildade, os pés no chão, é preciso respeitar o esporte, né? E respeitar o adversário, o torcedor adversário, né? A história do adversário. Então, eu acho que importante esse discurso do Cuca e mostra que o Atlético vai para esse segundo jogo para vencer de novo, né? Para não deixar qualquer sombra de dúvida o mérito do título, né, eventualmente for campeão e praticamente né? Aí vencer mais uma partida, vencer bem mais uma partida e não deixar qualquer sombra de dúvidas de quem é o campeão, né, de quem é o super campeão brasileiro, né? Porque é campeão do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil. Então, para não deixar qualquer sombra de dúvida, quem é a melhor equipe no Brasil e quem é o super campeão brasileiro dessa temporada, tá? Então, com isso, eu fecho aí essa primeira etapa aí, primeira fase falando de Copa do Brasil. Queria passar rapidamente por reforços, né? Reforços, porque o Palmeiras já assinou com dois reforços, né? Um deles o Palmeiras tinha três grandes nomes de momento, né? Tinha três nomes muito quentes e que já estavam praticamente assegurados. O primeiro deles, o reserva imediato
do Everton, que é o Marcelo Lomba, já assinou, né? Tem vídeo dele aí assinando o contrato e tudo mais. O segundo nome, Atuesta, né? Eu, sincero e honestamente, assim, não conheço, tá? Não conheço. É um cara que vem para fazer o papel ali de meio campo, ficar no lugar do Felipe Melo, né? Que o Felipe Melo é um cara de muita qualidade nessa ligação direta para o ataque. Diz que esse Atuesta tem esse perfil, né? De passe para o ataque. Então é um bom nome também, que vem para suprir uma necessidade de meio de campo com a saída do Felipe Melo. E o terceiro nome era um zagueiro, né? O Huerta, do Universidade Católica, e parece que ele não passou aí pelos testes físicos ali, né? Os exames apontam uma lesão no joelho, e o Palmeiras eu acho que vai desistir da negociação, né? O cara veio para o Brasil para assinar, para fazer teste, e aí não passa, né? Que situação, é desconfortável, né? Imagina a frustração para o jogador, a situação com o clube que ele tá, né? Já sabendo que vai sair, vai assinar com outra equipe e acaba não acontecendo. Então, é um jogador que não vem por um preço barato, por isso mesmo que o Palmeiras pode desistir, não vou pagar por um cara que tá lesionado, ou se não tá lesionado, vai quebrar nas primeiras partidas, né? Então, possivelmente esse nome não vem, mas o Palmeiras já tem dois nomes garantidos já, o Atuesta e o Marcelo Lomba, né? Dois reforços. Outros nomes, né? Tem nomes rondando aí, mas eu só vou ficar com esses por enquanto que já estão fechados, né? O que vem sendo sondado, sondado não, mas o que vem sendo falado é de um interesse do Corinthians no Cavani, né? O torcedor corintiano que me desculpe, mas é óbvio que existe uma brincadeira, mas é uma piada, né? Perdão ao torcedor mais uma vez. É igual quando falaram do Drogba no Corinthians, né? É algo absolutamente inviável, né? Me desculpe, torcedor corintiano. E se acontecesse, se de fato acontecesse ou acontecer, o torcedor, acho que mais consciente vai ficar preocupado, vai ficar feliz, mas vai ficar mais preocupado do que feliz. Porque o problema que vai ser pagar o Cavani não é brincadeira. E já tem todos os problemas que eu já discuti no podcast anterior. Então, apesar da animação, da empolgação, é aquele presente de grego, né? Você vê o Daniel Alves e o São Paulo, né? Vai ser mais ou menos a mesma situação. Tá? O cara veio falando que era torcedor, deixou aí uma dívida milionária, mas multimilionária, não é uma dívidazinha. Pagar 1 milhão por mês já é muito, né? Você tem que pagar 1 milhão por mês pro cara, né? Vai ter que pagar uma bica ainda, né? Então, tá pagando pro Daniel Alves jogar na Europa. Então, apesar da empolgação, cuidado, né? Cuidado. Às vezes pode vir óbvio que acho muito difícil, né? Até porque o Cavani é um jogador excepcional, tem mercado na Europa ainda. Então, é muito improvável que isso vá acontecer. Mas se de fato acontecesse, eu ficaria mais preocupado do que empolgado, tá? Porque a situação do Corinthians, apesar de parecer tranquila, né? O que eu falei, se eu me baseio muito pelo que o Neto fala, é um cara que todo mundo tá todo mundo não, né? Mas tem muita gente falando, Neto presidente do Corinthians no caso. É um cara que conhece muito do que está acontecendo nos bastidores do Corinthians. Conhece muito. Aí ele fala aí de problemas financeiros cabulosos para as próximas gestões, para quem for assumir, né? E se ele está querendo de fato ser presidente, ele sabe que ele vai se lascar, que ele vai ganhar uma bomba para resolver um problema financeiro para resolver que não está escrito, né? Então, apesar de toda empolgação, é complicado, né? E aí, seguindo aqui, eu não falei muito do Santos no podcast anterior, mas o Santos tem o Fábio Carille confirmado para a próxima temporada. Acho importante, né, o Santos manter o Fábio Carille. Não é um treinador que tem muito perfil do Santos, né? Time mais ofensivo, um pouco mais ofensivo. O Fábio Carille é um pouco mais retranqueiro, né? Mas não tem muito perfil, mas eu acho legal a continuidade
pelo que ele fez, né? O que ele fez não, né? O Santos viveu uma situação difícil boa parte do Campeonato Brasileiro, mas conseguiu aí deixar o Santos numa Sul-Americana, né? Para uma equipe que estava numa situação muito delicada, brigando para não cair, fica numa Sul-Americana, chegando na última rodada com chance de se classificar para uma pré-Libertadores, não digo que é motivo para empolgar, porque é muito pouco com uma equipe com o histórico do Santos, né? Mais um ano vivendo por um certo período o fantasma do rebaixamento se recupera depois, né? O Santos já não é a primeira vez que isso acontece. Se recuperou bem, sonhou aí com uma pré-Libertadores, mas é muito pouco para uma equipe como o Santos, né? Com a história que tem o Santos, com os jogadores que jogaram lá, é muito pouco, mas pelo material que tem, pela situação que estava, acho que fez um bom. Eu, pessoalmente, acho que o Carille fez um bom trabalho. E o Santos vai seguir, né, com essa pegada, né? É um técnico vencedor, né? O currículo dele é indiscutível, o perfil talvez não seja tão compatível com o Santos, mas é o Santos eu acho que aposta, talvez também por limitações, talvez acho que mais pela força da limitação financeira do que por qualquer outra coisa, mas vai apostar na continuidade do trabalho do Fábio Carille. Eu acho isso importante, a manutenção do treinador, né? Diz que está se sentindo bem, que está feliz. Acho que isso que é mais importante, né? O treinador sabe que tem as suas limitações em termos de elenco e ele diz que está feliz. Ele declara abertamente que está feliz ali. Então acho que isso é importante, né? Porque não é um cara que vai pôr que vai pôr problema. Ele vai encontrar soluções, né? Acho que isso é o mais importante para o Santos neste momento. Não ter um cara ali que vai ficar procurando problemas e sim vai buscar soluções nas opções que tem. E o Carille, pelo discurso dele, me parece ser esse vai ser o trabalho dele nessa continuidade aí no Santos, né, para a temporada de 2022. É um nome que vinha sendo especulado, o William Bigode, do Palmeiras, é difícil, né? É um nome complicado para o Santos bancar, apesar de ser um dos nomes cotados para ser dispensado do Palmeiras, é um jogador que, sem dúvida nenhuma, tem mercado, né? É um jogador que está valendo pouco. Para bancar um jogador desse é preciso muita grana, né? E o cara que tem a simpatia do torcedor palmeirense e, eventualmente, se a nova gestão palmeirense não trouxer um centroavante de peso, o Palmeiras vai mantê-lo, né? Então tirá-lo do Palmeiras é complicado, né? Até pela relevância que tem, não é um cara que está em fim de carreira ainda, né? É um cara por muitas vezes que foi decisivo no Palmeiras, então não é um nome fácil, não seria um nome fácil e ao que tudo indica desistiu do William Bigode, o Santos, tá? Para finalizar, falar rapidamente de São Paulo, porque teve aí um- a crise no São Paulo ela é infinita, né? Para quem acha que não existe, ela é infinita e ela está acontecendo já há muitos anos, né? Às vezes tapa-se o sol com a peneira, né? Como se foi o título paulista, por exemplo, tapou-se o sol com a peneira e foi maquiado um pouco os problemas do São Paulo, né? Mas os problemas estão lá e o São Paulo está em crise já, não é de hoje, não é do ano passado, tá? Já é de um bom tempo que o São Paulo vive uma situação delicada de má gestão, de má gestões, né? Não sei se esse é o termo correto no plural, peço perdão se eu errei, mas é isso. Sim, fala-se aí, caiu aí na mídia o áudio do Muricy Ramalho, o áudio que ele disse que mandou para um amigo, né? Não sei que raio de amigo é esse, né? Que vaza, talvez não tenha sido o amigo, mas ele repassou o áudio, né? Então já foi traíra. Enfim, o Muricy falou que mandou um áudio para um amigo, né? Imagino eu que continuam amigos, né? Porque se ele falou amigo, continuam amigos, mas vai pensar 10 mil vezes antes de mandar qualquer áudio para esse tal de amigo agora, né? Amigo da onça, né? Vazar um áudio desse. Mas enfim, é um desabafo do Muricy, falando que não vai continuar, porque é um cara que tem uma história tão bonita no São Paulo, ele não quer estar lá no primeiro rebaixamento do São Paulo, né? Depois ele deu a entrevista, falou que realmente é ele, falou que o áudio é verídico, foi um momento de desabafo e que ele vai continuar no São Paulo, tá? O Muricy Ramalho disse que vai continuar. O Rogério Ceni
pode ser que continue também, né? Mas vai depender muito do que ele vai poder fazer, dos reforços que ele vai ter, né? E se não tiver reforço, eu acho que o Rogério até fique, né? Mas ele vai, o que ele vai exigir em termos de liberdade para trabalhar vai ser algo que acho difícil a diretoria do São Paulo abrir mão, tá? Acho muito difícil, porque vai ter que abrir mão de muita coisa, tá? Porque da primeira vez que o São Paulo treinou, o São Paulo, não, o Rogério Ceni, primeira vez que o Rogério Ceni treinou o São Paulo, né? Ele passou por momentos difíceis, obviamente, mas depois que ele saiu, eu não sei se o torcedor se recorda, mas depois que o Rogério Ceni saiu do São Paulo, o que aconteceu? Começou a vir um monte de reforço, né? O Rogério Ceni queria reforços, não vieram. Quando ele saiu, começou a chegar um monte de gente, né? Não sei se vocês se recordam. Incluindo, dá para incluir nessa lista aí, por exemplo, Juan Fran e Daniel Alves. A gente pode incluir nessa lista, né? Então, as loucuras financeiras que o São Paulo cometeu, né? Se tivesse tido cometido esses erros, entre aspas, né? Entre aspas não, de fato foram erros, né? Mas tivesse acontecido durante o comando do Rogério Ceni, na primeira passagem, talvez o Rogério Ceni nem tivesse sido mandado embora, né? Então, mais uma vez ele está lá agora e estão tratando ele como se fosse um Zé Ninguém, como se fosse um treinadorzinho da base, né? Como se tivesse subido. O André Jardine, que era o treinador da base, foi mais bem tratado no São Paulo como treinador do que o Rogério Ceni, por exemplo. E mais uma vez estão destratando o cara. E assim, um treinador super consagrado, ídolo no Fortaleza, fez uma história extremamente vitoriosa no Fortaleza, teve uma passagem para se esquecer no Cruzeiro, né? E depois uma passagem vitoriosa no Flamengo também. Ele já é um cara consagrado. Ele não é mais um treinadorzinho recém-formado, um treinador que está subindo da base, não. E o São Paulo está tratando ele como se fosse um treinadorzinho de meia tigela. Um cara que só conquistou uma copinha, né? E olhe lá, né? Então é complicado. Por isso que eu falo, a permanência do Rogério Ceni, ela seria interessante para o São Paulo? Seria. É porque não é um Zé Ninguém. Não é um cara que você pode, olha, ele é novo, ele não conhece muito de ser técnico. Não, cara, assim, ele reestruturou todo o futebol do Fortaleza e foi super campeão com o Flamengo. Então, assim, é indiscutível a qualidade de treinador do Rogério Ceni. Agora, ele vai ter espaço, ele vai ter a liberdade que ele precisa para trabalhar. Ele vai ter os reforços, porque se for para ficar, ele fica, mas precisa ter reforço, né? Se for para ser só um treinador, que a diretoria vai dar pitaco, vai meter a mão no trabalho dele, então eu fico, mas eu quero um jogador. Ah, não tem jogador. Então eu fico, mas eu preciso fazer o que eu quero. E aí, né, é o que eu falei, né, no último podcast, só tem especialista de futebol, né, no comando do São Paulo, na gestão São Paulina, né? Só tem especialista de futebol, por isso que o São Paulo tá aí, né? Sempre brigando por títulos, né? Todo respeito ao torcedor. Mas é lamentável a situação. É absolutamente lamentável, né? Há uma crise sem fim, pode dizer assim. É o que eu falei, o Campeonato Paulista só tapou só com a peneira, porque os problemas continuam e eles estão aí, né? A gente está vendo agora. Então o Muricy diz que fica. Difícil dizer também, né? Até porque depois do áudio vazado, o mal-estar ali, a gente não sabe a que ponto vai chegar, né? Mas ele diz que vai ficar, né? Vai lutar para tornar o São Paulo uma equipe mais uma vez forte. Diz que fica, o Rogério Ceni acho que ainda está muito nebuloso, mas é o que eu falei, é muito da permanência não só do Muricy quanto do Rogério Ceni, é da liberdade que eles vão ter para decidir as coisas do futebol, né, do São Paulo. Se eles não tiverem essa liberdade, essa autonomia de a gente está aqui porque a gente ama o clube. A gente está aqui porque a gente quer levar o São Paulo de volta aos dias de glória. Agora, se vocês não permitirem, a gente vai sair. É o que o Muricy falou. Eu não vou ser responsável pelo rebaixamento do São Paulo. Eu tive uma história tão bonita aqui, eu não quero estar aqui, não quero participar do primeiro rebaixamento da equipe. E esse é o caminho que está seguindo o São Paulo, né? E só quem não vê é os caras que estão mandando lá, né? É uma briga de ego desgraçada. Peço perdão a palavra, mas é uma briga de ego desgraçada.
e a equipe está aí nessa situação, um monte de dívida, todo ano sofrendo com o departamento médico, mais um ano brigando na parte de baixo da tabela, e essa vai ser a cena do São Paulo 2022, se esses caras aí, esses caras que manjam muito, não deixarem quem entende de fato trabalhar, vai ser um ano mais uma vez, a cena do São Paulo vai ser mais uma vez essa, né? Então, com isso eu fecho. Ah, tá, fala muito dos clubes paulistas. Eu sempre falo aqui, né? Como eu sou de São Paulo, é um pouco mais fácil eu acompanhar os clubes paulistas, mas fica sempre o meu convite aberto para vocês, se quiser que eu falo do seu clube de coração, de outro torneio, né? Enfim, é só deixar o comentário aí embaixo, a gente vê no próximo podcast e traz informações para vocês, né? Que eu falo, assim, é sempre um pouco mais fácil acompanhar os clubes da capital paulista, porque as matérias chegam mais quentes, mas a gente vai atrás de informação, do que for preciso a gente vai atrás, né? Por exemplo, que se sabe, por exemplo, de Grêmio, o Grêmio vai enxugar o elenco, né? O Grêmio vai ter que enxugar sua folha salarial, né? Porque, lógico, os recursos vão ser mais limitados na Série B, então já dá pinta de que vai dar uma enxugada boa, né? Para já projetar aí essa temporada de 2022 na Série B, projetando a volta para a Série A no ano seguinte, né? O Flamengo ainda sem técnico, né? Segue ainda sem treinador, não vai ter pressa, né? O Flamengo, obviamente que o sonho de momento atual, né? O sonho, o nome perfeito seria o Jorge Jesus. Então o Flamengo, eu acho que ele vai segurar o máximo que der, né? Até porque o Jorge Jesus não vive um bom momento no Benfica, apesar de ter se classificado, né? Na Champions League, se fosse eliminado já praticamente seria demitido, né? Mas como ele conseguiu se classificar, ele permanece ainda. Eu acho que o Flamengo vai segurar no máximo, né? No máximo, está acompanhando obviamente a situação dele do treinador no clube e vai segurar o máximo que der, né? Obviamente que vai ter outros nomes ideais e o Flamengo deve estar negociando com esses caras, mas o nome perfeito é o Jorge Jesus, sem dúvida nenhuma. Eu acho que o Flamengo vai segurar o quanto der para tentar, eventualmente, a situação não tá boa do Jorge Jesus no Benfica, vem para cá, né? A gente tenta fazer um acordo ali, um bem bolado e traz de volta o ídolo da torcida, né? Da torcida da equipe, né? Lendário treinador. Então, sem pressa nenhuma. E eu acho que esse é o caminho agora, né? Já que mandou o Portaluppi embora, agora projeta um ano, 2022, agora sem pressa, obviamente, projeta aí para trazer um treinador que realmente nós vamos apostar nesse cargo, mas que não seja quem a gente queria, que era o Jorge Jesus, a gente vai dar liberdade para esse cara trabalhar e seguir com esse trabalho, né? Espero eu, né? Imagino eu, porque é o que eu falei. Se engatar aí 3 derrotas seguidas, já sabe o que vai acontecer, né? A torcida vai pedir a demissão e a volta do Mister, né? Então é complicada a situação de qualquer pessoa que for treinar o Flamengo, né? Tem que estar muito preparado para lidar com a pressão da torcida. E com isso, sim, agora sim eu fecho o podcast, te deixando mais uma vez o convite aberto para vocês. Se quiser que eu falo do seu clube de coração, de outro torneio, enfim, de outro esporte também, porque não, a gente vai atrás, né? A gente tenta buscar o máximo que der e a gente volta com o próximo podcast para trazer a informação para vocês, tá certo? Galera, valeu, um forte abraço, vamos acompanhar esse segundo jogo da Copa do Brasil e assim que tivermos o campeão, a gente volta e grava mais podcast para vocês, tá certo? Forte abraço e até a próxima. Tchau.